Lei Lin notou que depois que os dois magos saíram, alguns outros na caverna a seguiram secretamente. Sob a enorme tentação, era evidente que os magos não se importavam em ser ladrões de vez em quando. É uma pena que, comparada ao clã Oakert, seus métodos sejam baratos demais. Lei Lin suspirou e olhou para o palco mais uma vez. Quando o mago saiu do palco, outra bola de luz negra se espalhou para a posição. Uma voz masculina amigável soou: "Senhoras e senhores, o que vou mostrar agora é..." Lei Lin assistiu descuidadamente. Os itens em exibição estavam em um nível totalmente diferente do leilão, e havia muitos itens preciosos, alguns dos quais poderiam até mesmo dizer que já haviam sido perdidos no tempo. Os preços desses medicamentos foram menores. A maioria dos magos exigia que seus itens fossem trocados por outros itens, e eles estavam dispostos a trocar por materiais de baixo nível. Havia poucos magos que eram como o anterior, concordando em trocar por qualquer item e até mesmo concordando em pegar cristais mágicos. Mais claramente indicava quais recursos eles exigiam. Se ninguém tivesse o item, eles não fariam o comércio, não importa quantos cristais mágicos fossem oferecidos, e poderiam sair com arrependimento. Em geral, embora os itens aqui fossem de alto nível, as chances de sucesso não eram muito altas. Na metade do evento, finalmente chegou a vez de Lei Lin. Ele murmurou para si mesmo enquanto se dirigia para o palco, já certo de quais itens ele iria exibir. Uma antiga coroa feminina negra, bem como algumas poções multicoloridas, flutuava acima de suas mãos. Um equipamento mágico, a Dark Elven Crown, extremamente eficaz em esconder grandes grupos. Há também uma poção de ignição de sangue, poções divinas e outras poções de primeira qualidade. Com um empurrão, todos esses itens começaram a flutuar, ondulando com um brilho tentador. Eu desejo obter uma pedra astral em troca de tudo isso, ou um meio de obter pedras astrais. Ele produziu esses itens após cuidadosa deliberação. A poção que inflamava o sangue e as muitas outras eram poções de alto nível, e com seu conhecimento como grande mestre de poções, não era difícil prepará-las novamente, contanto que ele tivesse todos os ingredientes. A coroa dos elfos negros não era muito útil para ele, e não correspondia exatamente à sua própria força. Pertencia à Twilight Zone, e os magos do continente central definitivamente seriam incapazes de contar suas origens, o que o tornava perfeito para a venda. Tesouros de linhagens ou linhas de sangue refinadas possuíam marcas muito óbvias que poderiam muito bem expô-lo. A menos que fosse absolutamente necessário, Lei Lin não queria vendê-los. Tinha que ser dito que os itens que Lei Lin exibia eram todos muito práticos. A Dark Elven Crown era uma peça mágica, afinal, e definitivamente valiosa. No entanto, com todos os itens juntos, ele provavelmente só seria capaz de obter uma pedra astral do tamanho de um dedo mindinho. Se ele obtivesse informações sobre como adquiri-las, isso seria bastante generoso. Lei Lin observou os magos lá embaixo, expectantes. Para construir um portão astral, talvez nem seja suficiente vender-se para reunir pedras astrais suficientes. Ele não tinha grandes esperanças, no entanto, como a construção de portões astrais era algo que apenas os magos da Estrela da Manhã eram capazes de fazer. Tudo que ele desejava agora era obter recursos para prosseguir com a pesquisa preliminar. Por essa razão, ele simplesmente precisava de algumas pedras astrais. No entanto, a raridade das pedras astrais excedeu as expectativas de Lei Lin. Embora os itens que ele exibia causassem uma comoção entre os magos, ninguém estava disposto a fazer essa troca. Se eles planejavam usar a informação, eles não tinham notícias reais. Não se pode subestimar os magos. Eles eram extremamente sensíveis à autenticidade desse tipo de informação. Os magos abaixo também foram incapazes de trazer qualquer notícia que pudesse enganar Lei Lin. Lei Lin suspirou por dentro. De repente, ele viu uma das gotas negras de luz cintilando no canto do olho.
Exultante, ele imediatamente comandou o Aishipu usar suas habilidades de varredura em potência máxima, mesmo emanando ondulações tentadoras que atraem os insetos Stardust no corpo da outra parte para cooperarem. No Ai campo de visão do Shape, a figura de um homem velho apareceu vagamente. A imagem dos insetos Stardust que Lei Lin tinha forçado poderia ter sido embaçada, mas foi o suficiente para Lei Lin reconhecer quem ele era. Este homem era alguém que ele tinha visto antes. Evanas, o chefe da família Honrit. Lei Lin imediatamente soltou sua hesitação e se virou para sair do palco. Senhoras e senhores, o que desejo negociar é... No momento em que ele saiu, seu Magus apareceu rapidamente, produzindo materiais obtidos de criaturas de alta energia. Ele continuou, introduzindo o item. Quando todos os Magus tinham subido uma vez, Léo imediatamente anunciou que o evento continuaria no segmento de troca livre. Essa troca livre significava que todos os magos presentes teriam um lugar para exibir os itens que desejavam vender. Era como uma baia de rua. Esta também foi a última chance para os magos, que não tinham aproveitado nada antes. Mesmo que não conseguissem recursos de que necessitavam urgentemente, também poderiam vender coisas aqui e trocar por itens mais regulares, como cristais mágicos. No entanto, havia magos que já estavam contentes ou não tinham interesse em cristais mágicos que deixaram o escambo anônimo após o primeiro segmento pela formação de feitiço de teletransporte. Lei Lin saiu sem pressa de uma área e exibiu a coroa élfica negra e poções de primeira qualidade que exibira anteriormente. Ele mencionou que só aceitaria pedras astrais e não tinha a intenção de obter cristais mágicos. Ele teve um vislumbre de Vanas, que estava hesitando não muito longe, e sorriu. Ele agora estava pescando. A outra parte não se manifestou por alguma razão desconhecida, mas ele definitivamente tinha uma pedra astral ou poderia ter alguma informação sobre isso. Tudo isso significava esperança para Lei Lin. Senhor, posso ver o que você tem inesperadamente? Antes que Van se aproximasse, outra pessoa tinha sido atraída para sua barraca. Essa pessoa tinha cabelos loiros e um sorriso muito amável. No andar inteiro, a única pessoa que não usa magia para se esconder seria Léo. Então é o Lord Léo. Claro, mas eu só vou aceitar pedras astrais. Lei Lin balançou os braços, sua voz já mudada usando a Ilasca. Ele não foi assim reconhecido. TSK. O design deste equipamento mágico é muito antigo, e até mantém o estilo da antiga região da Floresta Sombria. Léo evidentemente não tinha olhos para as poções de primeira classe na barraca de Lei Lin, mas evidentemente não queria para separar este equipamento mágico élfico escuro. Minhas desculpas. Depois de olhar para ele por um longo tempo, Léo finalmente abaixou a coroa com pesar. Eu tenho uma prima que gosta de coisas desse estilo. Além disso, isso é até um equipamento mágico. Espero comprar, então me diga um preço em termos de cristais mágicos. A expressão de Léo mostrou sua sinceridade. Com seu status, era muito raro que ele falasse tão amigavelmente. Sinto muito, mas não tenho falta de cristais mágicos. Eu só quero pedras astrais, não importa quão pequenas sejam. Lei Lin o rejeitou polidamente. Desculpe, mas você está no caminho. Havia alguns magos esperando para assistir a um bom show aqui com Léo ao redor, mas a bolha de luz que significava o que Vans parecia estar encolhendo de volta. Ei! Senhor, se você está disposto a vendê-lo, você deve ganhar um bom relacionamento com o nosso clã. O Akeart. Léo focou no feixe preto de luz à sua frente, os olhos parecendo olhar para além da formação ocultante no rosto de Lei Lin. Ok. O clã Oakeart está me ameaçando. A voz de Lei Lin foi mais alta, atraindo a atenção de muitos magos. Claro que não, você está entendendo mal. Eu estava apenas impaciente. Minhas desculpas. Isso não tinha acontecido como Léo esperava. Foi a primeira vez que um mago não levou em conta seu clã. O prestígio do seu clã foi a base deste mesmo leilão. Ele se curvou em pedido de desculpas,
mas um traço sinistro brilhou em seus olhos. Você se atreve a me tratar assim? Ele silenciosamente enviou uma ordem, e Leilin logo descobriu que os insetos tardos de que ele havia hipnotizado em submissão receberam um comando. Eles revelariam informações sobre sua aparência e classificação, assim como rastejariam sobre seu corpo para que ele pudesse ser rastreado. Se fosse um mago comum, eles estariam em apuros, mas para lidar comigo, Leilin zombou por dentro. Chip, envie flutuações falsas. Missão estabelecida, tarefa inicial. Logo, informações falsas foram transmitidas a Léo por meio de ondulações sem forma e enviadas com sucesso informações sobre sua localização. Ei! Senhor, aqui está uma porção de uma pedra astral como compensação. Já pensando em Leilin como um homem morto, Léo magnanimamente produziu uma caixa roxa bordada e a colocou diante de Leilin. Oh! Estou inesperadamente lucrando. Leilin ficou encantada e abriu o estojo, encontrando uma pedra astral do tamanho de um ovo de codorna. Eu só queria tentar comprar com cristais mágicos. Como você não está disposto a aceitá-lo, só posso me resignar e me separar desse tesouro. As palavras de Léo eram megante, e ele até tinha desistido dessa pedra astral que era ainda mais valiosa do que qualquer coisa que Leilin tivesse em exibição. Ele inverteu com sucesso a imagem de seu clã. Oh! Eu estava muito apressado agora. Minhas desculpas. Leilin sabia quando parar e colocou a pedra cósmica de volta corretamente. Todos esses itens agora são seus. Ele apontou para as poções e coroa em sua baia. Com o que tinha, podia no máximo obter apenas uma pedra astral do tamanho de um mindinho, mas Léo lhe dera uma do tamanho de um ovo de codorna. Isso significava que Leilin obviamente conseguira o melhor fim do negócio. Léo manteve tudo da baia corretamente enquanto observava Leilin. Ele era especialmente cuidadoso com a coroa dos elfos negros, embora estivesse rindo por dentro. Você deve estar orgulhoso, hein? Animado. É uma pena, mas você só estará cuidando dessa pedra astral por um curto período de tempo antes de ter que cuspir obedientemente, e até mesmo me dar sua vida enquanto estiver nisso.